Você já se perguntou como foram feitas as cenas mais épicas do cinema, desde explosões até criaturas fantásticas? Existe todo um trabalho de produção por trás das câmeras. Cada detalhe é pensado para deixar a cena o mais realista possível. A equipe da Edição Extra fez uma matéria especial para vocês entenderem melhor esse processo. Já parou para pensar como são produzidos os efeitos especiais de filmes e séries? Vem conhecer um pouco mais sobre o processo de criação de uma cena. Gravamos uma ceninha básica para mostrar as técnicas de efeitos especiais mais usadas. Na verdade, a maquiagem que me encontrou. Eu não fui atrás da maquiagem, não. Eu fazia escola de teatro e aí uma professora da escola de teatro, ela falou: o que você acha de ser maquiador? Porque você tem um trabalho bem interessante, né? Um trabalho manual. E foi dessa forma que eu comecei. Aí quando eu terminei a escola de teatro, né? Aí eu comecei a me jogar na maquiagem. Então foi assim. Aí durante 10 anos eu fui maquiador de marcas, né? Marcas de maquiagem especificamente. E hoje, além de ser maquiador, eu sou professor de maquiagem. Meu interesse pelo áudio, ele começou na faculdade de rádio e TV. Quando eu fiz faculdade, eu entrei para a faculdade com a ideia de fazer videoclipe. Eu já gostava de música, mas o meu foco era fazer videoclipe. E num dos semestres da faculdade começaram as aulas de pensamento sonoro, o equivalente ao pensamento sonoro. E eu me encantei e a partir de então eu fui aprofundando e cada vez mais seguindo nesse caminho até onde eu estou hoje. Bom, eu comecei com efeitos especiais, não porque eu queria fazer efeitos especiais, mas porque eu queria fazer meus filmes de terror e de ação. Isso a gente está falando lá da década de 90. E eu não tinha dinheiro para contratar alguém para fazer efeitos especiais, da mesma forma que eu não tinha dinheiro para outras funções. Então, o jeito para eu poder realizar os meus filmes, os meus projetos, era aprender como se faz cada coisa. E efeito especial me atraiu muito porque é uma junção de uma coisa que eu gosto muito, que é artes plásticas, com a narrativa cinematográfica. Aliás, o cinema ele tem essa vantagem de ser uma mídia que reúne todas as mídias dentro de si. Meu interesse por efeitos visuais, na verdade, vem desde o tempo meu de faculdade, assim, né? Eu desde moleque, assim, com uns 16 anos, eu já comecei a estudar animação, que eu gostava bastante de animação artesanal, então eu fazia animação 2D, stop motion, foi onde eu comecei a desenvolver isso. É muito importante ter a formação de maquiador artístico e maquiador de efeitos, né? O maquiador artístico ele vai trabalhar com essas texturas, essas cores, enfim. E o maquiador de efeitos especiais, ele vai trabalhar com outros produtos além disso. Por exemplo, prótese, látex, silicone, gesso, moldes e por aí. Porém, eu sempre digo que a formação ela é muito importante para o maquiador. Ela é, na verdade, importante, ela é fundamental, né? Porque hoje a gente tem bastante informação na internet, né? De como fazer as coisas. Eu faço os moldes e aí, a partir daí, a gente vai encaixando no ator ou no modelo que está ali. Porque é único, né? É dele, aquela prótese é dele. Não é uma prótese que eu usei em mim, eu vou usar nele. Não, eu fiz para ele. Quando chega um roteiro, por exemplo, de um filme, eu já vou saber, né, o que eu vou fazer. Então, por exemplo, vai ter um machucado aqui, né? Eu vou fazer um sangue arterial ou um sangue venoso. Como que vai ser essa cena de luta, né? Onde ele vai levar o soco? Então, com isso, eu já faço vamos dizer, um ensaio antes. Para criar os efeitos sonoros, né, tem algumas camadas de efeitos sonoros. Então tem a camada de ambiências, tem a camada de efeitos de veículos e tem a camada de Foley, que é essa camada dos sons que os personagens produzem enquanto se movem, né, as ações dos personagens. O grande desafio que a gente tem, em primeiro lugar, é ter um espaço adequado. O espaço para gravação de Foley ele é um espaço muito específico. Ele tem que ter uma área em que você possa fazer uso de água, que é o contrário do que a maioria dos estúdios espera, né? Você vai gravar no estúdio, tem lá, não beber, não comer, porque é ideal que você não entre com água ou com líquido lá. No Foley você precisa ter uma banheira, uma poça, porque vai ter cena de água, personagem caminhando numa poça, personagem que cai ou que se move, ou cena que está na água e alguém está remando. Você tem que ter como produzir um som molhado. Esse é um desafio. Tem um estúdio,
que permita isso. Tem essa questão do espaço ser muito silencioso também. A gente vai fazer o som de farfalhar. Aí você vai pegar um tecido e vai mover ele perto do microfone. Se você tiver qualquer outro ruído ao redor, quando você captar aquele farfalhar e subir o volume dele ali para trazer ele para primeiro plano, vai vir junto algum outro ruído que está acontecendo no ambiente. Então o estúdio de Foley tem que ser muito silencioso, tem que ser muito bem isolado. E para além dessas questões do espaço físico, você tem que ter também um espaço em que você possa projetar o filme na hora de gravar. Então não pode ser uma sala que está tudo junto, tem que ter uma técnica, uma tela, a projeção do filme. E para além de tudo isso, ainda tem a ação do artista de Foley, né, que para mim é o mais desafiador, que é você sincronizar os movimentos do personagem dentro do estúdio, fazendo uma espécie de dança ali, uma espécie de coreografia para simular aqueles movimentos, mas não só para simular o movimento que está na tela, mas para simular o som daquele movimento. Então, às vezes, você tem que exagerar um movimento que na tela não foi tão exagerado, mas para produzir aquele som. Às vezes, você tem que fazer um movimento diferente para produzir aquele ruído. Às vezes, você tem que usar um calçado específico, um piso diferente. Todos esses detalhes você precisa experimentar, você precisa ter tempo para isso. Muitas vezes, a produção não dá tempo para você fazer isso. E tem que fazer cada detalhezinho de cada personagem. Então a gente tem aqui uma ceninha que vocês criaram, né, pra gente fazer o sound design. Ela é uma cena de luta, um soco. E a gente tem o setup aqui montado para que a cena possa aparecer ali na tela. Tem o pessoal ali na técnica que está escutando os sons que a gente está produzindo em caixas de som. Então eles têm uma outra escuta que é melhor que a nossa e a gente se comunica com eles pelo fone. Então a gente tem aqui 2 microfones. Esse daqui é um microfone mais para sons que produzem um timbre um pouquinho mais grave, então a gente vai usar ele quando a gente for fazer, né, porrada, soco, coisa assim. E esse outro que está aqui, que é um microfone direcional, a gente vai usar para captar os passos. Como ele é um microfone mais direcional, ele aponta mais, ele capta com um pouquinho mais de estalo, né, que é o que a gente precisa para o passo. A gente vai começar, Bruna, fazendo aqui o piso de borracha. Artistas de Foley usam diversos objetos e materiais para reproduzir sons específicos, como passos, portas se abrindo e fechando e até mesmo o som de roupas sendo movidas. Esses sons são gravados em sincronia com a ação do filme, adicionando realismo e profundidade à experiência auditiva do espectador. A habilidade dos artistas de Foley em criar sons convincentes é crucial para a imersão do público na narrativa audiovisual. Bom, para efeitos práticos, você precisa ter habilidades com artes plásticas, com certeza, de escultura, de desenho e tudo mais. Não precisa de nenhum software, você pode fazer tudo à mão. Isso é como sempre foi feito e é como possível ser feito hoje em dia. Se você quiser expandir um pouquinho mais, você tem impressão 3D, você tem softwares que possibilitam você criar a escultura virtualmente. Então você tem o ZBrush, por exemplo, é um deles, o Blender é outro, só que o ZBrush custa muito caro, o Blender é de graça, que possibilitam você ter isso virtualmente. Esculpir na prática é importante, porque só na prática, como você está falando de um set real, com pessoas reais, você vai ter luz reais. Então uma escultura vai te dar uma reprodução da luz. Isso não é uma escultura, tá? Isso aqui é um boneco, mas só para explicar, quando eu tenho luz presente no set, eu preciso saber como esse objeto está reagindo a essas luzes, o que é muito difícil de fazer virtualmente. Então a vantagem de eu ter uma escultura, deixa eu pegar uma escultura real mesmo que ela seja monocromática, nesse caso aqui é cinza, e cinza é uma excelente cor porque ela é neutra, você consegue entender como essa escultura, como essa criatura vai reagir na luz do seu set. Então a importância de esculpir uma coisa, mesmo que em escala menor, é que você consegue ver aquilo se comportando de forma real, em tempo real, no seu set. Então escultura, conhecer materiais em geral é muito importante. Saber desenhar é necessário também, mas não é uma coisa que precisa ser um Da Vinci. Não precisa. Você precisa saber pontuar a ideia no desenho para depois partir para as outras etapas. A pós-produção hoje
hoje em dia no Brasil em si, né, como seguindo toda a tendência mundial, a gente vai desde a parte do roteiro, onde a gente começa decupando junto com o diretor as cenas que teriam efeitos, então a gente já faz um briefing disso, a gente cria previs de como a cena vai acontecer, então a gente já faz simulações todas em 3D, bem pequenininhas, elas são em cinzas, não tem tanta reação, né? Não é um personagem animado, mas a gente normalmente recria toda a cena em 3D de como vai ser a ação, onde a gente vai colocar as câmeras, o que a gente vai fazer. Quando a gente tem algum efeito, como o caso de uma explosão, como um caso de uma troca de rua inteira, multiplicação de personagens ou um chroma, isso a gente planeja tudo antes, fazendo essa parte como um storyboard, animatic, e aí vai para a execução. Hoje em dia, algumas ferramentas que a gente usa basicamente para pipeline de entretenimento high-end que a gente entrega, a gente trabalha basicamente com a plataforma da The Foundry, Autodesk, e também da DaVinci. Coisas de arte como animação, layouts, coisas simples, a gente usa o After Effects. Mas para composição de imagem em si, hoje em dia, o que são os principais são o Nuke e o Flame. Então, se eu vou ter que apagar, sei lá, uma marca no fundo ou trocar um detalhe na imagem, eu vou apagar um copo em cima da mesa, eu não posso danificar o resto da imagem. Eu só posso mexer em cima do copo. E a gente tem softwares que fazem essa avaliação também depois, que é o que faz esse QC, né, que é o Quality Control, para poder validar as imagens que vão para o ar. E agora, juntando todos os efeitos, foi assim que ficou a nossa cena. Ai,